Diante da morte, Jesus já havia sinalizado, já havia apontado no sermão profético que o grande sinal do fim dos tempos, que hoje nós chamamos de transição planetária, seria as mortes. Onde estiverem os cadáveres, ali estarão os urubus. Já tinha sinalizado antes a atitude que devemos ter diante das mortes, dizendo: deixai aos mortos o enterrar os seus mortos. Mas até hoje, e nesse momento como nunca, a nossa atitude ainda é desafiada diante desse grande evento da vida, a morte. Estamos cercados de passagens de falecimentos, de eventos de partida, não importa como os chamemos, né? Eles nos abalam, eles nos desesperam, eles dão uma sensação de vazio, de perda de sentido. Investigar esse evento, aprender com esse evento, explorar esse evento é fundamental para todos nós, agora como nunca. Desarmar essa bomba que as nossas crenças, que a nossa cultura, que os nossos hábitos, que o nosso olhar coloca dentro de nós, destruindo muito do que há lá dentro, por causa de uma perspectiva, de um ângulo de visão. Podemos olhar diferente, podemos ver mais coisas. João capítulo 16, versículos de 4 a 6, Jesus nos ensina sobre a morte. Diz ele: e agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Claro que os textos sagrados têm sempre 1000 alternativas de leitura, de aprendizado, de cura. Aqui nós fazemos apenas uma, a fim de estimular as suas próprias, né? Quando ele fala agora eu vou para aquele que me enviou, obviamente ele está falando da sua morte, da sua partida. E constata que nenhum de vós, nenhum dos discípulos, nenhum dos seguidores, nenhum de nós que está olhando para alguém que morre, aproveita a oportunidade da morte, da transformação, da mudança que está implícita no evento morte, para também se expandir, para expandir seu olhar. Nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Oportunidade que toda morte é de expansão da nossa vista para além da matéria, para além dos 5 sentidos, para outras dimensões e outros universos. Poucos de nós atendemos a esse convite da morte. Antes,
Porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. E a gente não pergunta, e a gente não se expande com o evento morte, porque o nosso coração se enche de tristeza. Nós realmente fazemos como as crianças. Todos nós já tivemos essa brincadeira com bebezinhos. A primeira brincadeira que se faz com bebezinho é justamente esconder. E a reação do bebê diante da ausência daquele que era o centro da sua atenção é de desespero, é de vazio. Como nós diante da morte. E chora muito. Quando, porém, o objeto da sua atenção volta, o objeto do seu amor volta, ele ainda com lágrimas nos olhos sorri. E se é lindo ver uma criança chorando, lindo ver uma criança sorrindo, é maravilhoso ver uma criança sorrir com lágrimas nos olhos. Mais tarde, essa criança aprenderá a olhar por trás das coisas. E nós, quando passamos pelo evento morte, nós somos convidados a olhar por trás das coisas. Olhar por trás das aparências, das superficialidades, dos corpos. Já que as pessoas não morrem, é claro, nosso coração diz. O que falece, o que chega no seu tempo de duração é a matéria, é o corpo. Mas o ser permanece. Não é assim? Todavia digo-vos a verdade, ensina Jesus, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Claro que o Espiritismo é o Consolador prometido, claro que a sua missão principal é destruir esse mito, essa crença, superar a morte, matar a morte. Mas o evento morte funciona para nós como uma expansão de olhar. Quando nós estamos com o olhar focado num ponto, com toda a atenção, deixamos de enxergar tudo à nossa volta e o nosso amor é como o nosso olhar. Quando amamos uma pessoa com toda a atenção, deixamos de ver tudo à nossa volta. Quando, porém, esse foco da nossa atenção sai da frente da nossa visão, é um convite a olharmos para tudo, a olharmos mais amplamente, como o nosso olhar descobre muitas coisas quando quando abandona aquele foco exclusivo. Nós somos criança, temos agido como criança, e é como Paulo fala, quando eu era pequeno eu pensava e agia como um menino. Agora que sou homem, penso e ajo como homem. Somos convidados à maturidade, somos convidados à expansão, somos convidados a olhar outros convites de amor, que estão todos os dias, que estão em tudo que nos cerca. Só assim homenagearemos dignamente os nossos amores, amando mais, amando outros,
usando a ferramenta de amor que eles tão generosamente nos deixaram para amar cada vez mais pessoas, cada vez mais profundamente, cada vez mais amplamente. E então seremos nós que sorriremos com lágrimas nos olhos. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Supere a morte, encontre a vida que renasce e você renascerá também. Grande abraço, até a próxima.